Muito bem, então agora nós já fizemos a instalação, você já tem o sistema rodando. Se você chegou até essa aula, você deve ter feito duas coisas. Ou você fez a instalação na máquina virtual ou na máquina física, e dois, ou você fez o download da nossa máquina virtual pronta e fez a execução. Então, se isso aconteceu, você abriu a máquina virtual, entrou com o usuário aluno e a senha 123456 e deve estar agora nessa tela. Eu vou utilizar a tecla minha Ctrl, que no meu caso aqui é a tecla do Mac, e F para poder maximizar. Perfeito. Essa é a cara da tela que você deve ter nesse momento no seu computador. Essa é a cara padrão do Ubuntu Mate. Vamos conhecer um pouco do desktop. Esse desktop, ou área de trabalho, ele é semelhante ao que você já conhece do Windows. Mas tem uma diferença. Eu tenho aqui uma barra na parte superior da tela e eu tenho uma barra aqui embaixo. Essa barra da parte superior, ela possui algumas informações. Eu tenho o relógio. Se eu clicar, eu posso ver o calendário. A vantagem é que ele fica aberto para você abrir outros programas, o calendário fica aberto. Isso é legal, que às vezes você está utilizando e precisa fazer uma consulta numa data, você pode deixar o calendário aberto. Eu tenho aqui um botão que tem um símbolo de desligar. Se você clicar nesse botão, você pode desligar o sistema, ou suspender ou reiniciar. Eu tenho alguns ícones de controle, como bateria, o ícone da rede, o controle de volume. Eu tenho tudo isso daqui. E eu tenho aqui do lado esquerdo um menu aplicativos, o menu locais e o menu sistema, além do atalho para o navegador de internet Mozilla. Essa minha área de trabalho, ela também possui o quê? Ícones. Nesse caso, eu tenho o ícone aqui de um CD adicionais de convidados, certo? Ele está aqui. Posso, inclusive, já ejetar esse CD para não ficar aqui mais atrapalhando a gente. Eu tenho aqui uma pasta e eu tenho um papel de parede. Esse é o desktop. A diferença do Windows, que enquanto o Windows ele tem aqui na parte inferior o menu, aqui eu tenho na parte superior o menu. Se eu der o duplo clique nessa pasta pessoal de aluno, lembrando que o aluno é o nome do usuário, eu abro essa pasta e eu posso verificar os arquivos. E ele tem aqui um gerenciador de arquivos semelhante, que no momento oportuno nós vamos falar dele, onde eu tenho área de trabalho, modelos, músicas, documentos, público, etc. Quando eu abrir, ele tem uma janela que, se eu chegar o mouse nos cantos da janela, me permite dimensioná-la, da mesma forma que nós podemos dimensionar as janelas do Linux, do Windows, nós podemos dimensionar as janelas do Linux. Eu tenho aqui um conteúdo, eu tenho o menu dessa janela, além dos botões aqui na barra de título, contendo minimizar, que você já conhece. A diferença é que eu minimizo aqui para baixo, e o menu está em cima e ele minimiza embaixo. Do mesmo jeito da barra de tarefas do Windows. Eu tenho maximizar, para ele ocupar a tela toda. Eu tenho fechar, em que eu fecho o aplicativo. Ótimo, excelente. Então, eu posso abrir, minimizar, maximizar, alterar o tamanho, fechar. Eu tenho também menu de aplicativos, locais e sistema. No menu de sistema, eu tenho as opções administração, preferências, bem-vindo, centro de controle, etc. Eu tenho aqui um atalho, um ícone de atalho para o Mozilla. Eu tenho locais, que é a pasta pessoal, que se eu clicar, vai abrir a mesma pasta dessa pasta pessoal de aluno que está aqui. Eu tenho mostrar a área de trabalho. Automaticamente, ele esconde tudo que está na área de trabalho. Ele automaticamente mostra a área de trabalho dentro de uma nova janela. E eu posso usar essa opção aqui para esconder
tudo e mostrar a área de trabalho. Então, olha só, são duas formas diferentes de mostrar a área de trabalho. Eu posso esconder tudo e clicar novamente, ele retorna, ou eu posso escolher mostrar a área de trabalho, onde ele vai abrir o gerenciador de arquivo mostrando o conteúdo da área de trabalho. Você vai perceber que o sistema ele é muito fluido, ele é muito rápido, ele é simples, mas é funcional. Aplicativos, eu tenho aplicativos divididos por categorias. Acessibilidade, que eu tenho uma lupa na tela, eu tenho um teclado na tela. Eu tenho aqui acessórios, educativo, escritório, tem as ferramentas básicas, Office, né, semelhante ao Office do Windows, ferramentas de sistema, gráficos, internet, som e vídeo. Se eu quiser, por exemplo, abrir a calculadora, eu posso acessar aplicativos, acessórios, calculadora do Mate. Eu tenho a calculadora. Posso trabalhar nessa calculadora tranquilamente. A diferença é que essa calculadora tem 4 modos. Avançada, onde eu tenho funções aqui logarítmicas, eu tenho o resto da divisão, seno, tangente, cotangente, eu tenho exponenciação, eu tenho o número de Euler, que é o número de E, aqui o logaritmo, né, conjuntos. Eu posso também calcular diretamente uma fatorial por aqui, se eu quiser, fatorial de 5, por exemplo, 120. Eu dei o Enter ao invés de clicar no igual. Eu tenho uma calculadora financeira, onde eu posso calcular taxa de retorno, valor do pagamento, valor futuro, valor presente, não é isso? BDD, essa que eu não conheço, e algumas outras funções, prazo. E eu tenho a calculadora programável, que é mais complexa um pouco, também está aqui, que eu posso inclusive trabalhar em binário, octal, decimal e hexadecimal. Se eu fechar, tudo bem, fechei a calculadora. Então essa aqui é a área de trabalho o desktop, a área de trabalho do Linux. Ela é muito semelhante, você não vai ter problema para trabalhar. Por exemplo, abre o editor de texto. Basta você pesquisar onde está o editor de texto. Opa, encontrei. Eu já tenho um editor de texto semelhante ao bloco de notas, mas muito mais poderoso, porque aqui eu posso ter abas, eu posso abrir novas abas. Documento 1, documento 2, certo? É isso. Eu posso também abrir aqui vamos lá, sistema, administração, a tela de bem-vindo, que é aquela tela que o Ubuntu mostra. A primeira vez que você abre, eu posso retornar para essa tela aqui se eu quiser, certo? É aquela tela inicial. Fechar. Eu posso abrir também o centro de controle, que me permite o controle sobre várias áreas do sistema operacional. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui depois. Eu posso entrar em administração de programas ou escolher um novo programa para instalar. Tudo pode ser feito por aqui, certo? É isso, nós iremos então na próxima aula. Isso aqui era só para você ter uma visão geral desse desktop. Fique à vontade para abrir, criar pastas se você quiser, brincar um pouco nisso daqui. Nós vamos na próxima aula conhecer um pouco mais das configurações, das preferências que eu posso atuar nessa área de trabalho. Ok? Daqui a pouquinho a gente continua.